O ônibus entrou suavemente na rua principal de Highton, e eu respirei aliviada. Lar. 2 meses longe da minha filha era tempo demais, por mais que eu amasse Prudence e sua família. Aos 67 anos, quero um ambiente familiar, minha própria cama e o silêncio da minha própria cozinha. Aqui estamos, senhora, o motorista me olhou pelo retrovisor. Levantei-me lentamente do banco, sentindo os joelhos doerem por causa das 5 horas de viagem. Lá estava, uma lembrança desagradável da minha idade. Tirei cuidadosamente minha pequena mala da prateleira. Quando eu era mais nova, uma mochila teria bastado, mas agora prefiro coisas com rodinhas. Praticidade em vez de orgulho. Highton não havia mudado muito nos 2 meses em que estive fora. Ainda as mesmas casinhas arrumadas na rua principal, o mesmo supermercado de comida boa na esquina onde costumo comprar mantimentos às terças-feiras, um dia de desconto para idosos, o mesmo parque empoeirado onde as mães passeiam com os filhos. Me peguei pensando que fazia tempo que não via minha cunhada Dorene e minha neta Lily entre elas. O táxi me levou para minha pequena, mas aconchegante casa na rua Alder. George, meu falecido marido, a comprou há 35 anos, quando nossos filhos eram bem pequenos. É um investimento no futuro, Evei, disse ele na época. George estava sempre pensando no futuro. Ele aprovaria a forma como eu administrasse nossas finanças após sua morte. A casa me recebeu com um frio e um leve cheiro de poeira. Abri as janelas, deixando entrar o ar de maio. Verifiquei a secretária eletrônica. 2 mensagens. A primeira era da Mônica, do Clube do Livro, um convite para uma reunião na quarta-feira seguinte. A segunda era do banco, a confirmação padrão de que o pagamento mensal da hipoteca do meu filho havia sido efetuado com sucesso. Esses pagamentos têm sido parte integrante da minha vida nos últimos 5 anos. Depois que Fletcher perdeu um bom emprego em uma seguradora em um centro regional e aceitou um emprego como avaliador em uma agência local por metade do salário, sua família passou por momentos difíceis. A mudança para Highton foi forçada. Temporário, mãe. Até eu me recuperar, prometeu meu filho. Eu tinha acabado de enterrar George na época e me sentia perdida sozinha naquela casa enorme. Ter a família do meu filho por perto parecia uma boa ideia. Eu tinha ajudado com a entrada da casa deles e agora estava pagando 2/3 da hipoteca todo mês. Fletcher insistiu que era um empréstimo que ele certamente pagaria. Eu não precisava do dinheiro. A pensão, o seguro e os investimentos do George ao longo dos anos me proporcionaram uma vida confortável. Fiquei feliz com a oportunidade de ajudar. Depois de desfazer as malas e tomar banho, decidi não adiar a visita ao meu filho. Claro, tínhamos ligado um para o outro durante a minha ausência, mas eu sentia falta da Lily. Aos 6 anos, ela era uma criança quieta e atenciosa. Nada parecida com os filhos agitados e ativos de Dorene, do primeiro casamento, Lance, de 14 anos, e Marissa, de 12. A casa de Fletcher ficava a 10 minutos de caminhada da minha. Tinha 2 andares e um pequeno jardim, modesto, mas agradável. Notei que a grama não era parada há anos e os canteiros perto da entrada estavam cobertos de ervas daninhas. Fletcher já se orgulhava de seu jardim, passando todos os fins de semana lá. Bati na porta, ouvindo os sons lá dentro. A TV estava no volume máximo. Algum game show, eu acho. Dorene abriu a porta e seu rosto congelou por um momento antes de se abrir num sorriso. Evelyn, que surpresa! Não esperávamos você hoje. Ela arrumou o cabelo e vestiu uma camiseta feita em casa. Decidi não avisar vocês. Retribuí o sorriso. Voltei há algumas horas e queria ver todos vocês. Claro, claro. Entre. Dorene deu um passo para o lado para me deixar entrar. As crianças vão ficar felizes em ver você. Lance, Marissa, a vovó Evelyn está aqui. Notei que o nome de Lily não tinha sido mencionado naquela ligação. A sala de estar estava uma bagunça. As almofadas do sofá estavam amontoadas. Pacotes vazios de salgadinhos e refrigerantes estavam na mesa de centro. A TV estava tão alta que era preciso forçar a audição para ouvir as palavras. Lance, um adolescente alto com fones de ouvido pendurados no pescoço, afastou-se relutantemente do tablet. Oi, vovó. Ele mal olhou para mim e voltou a encarar a tela. Marissa veio correndo da cozinha, mastigando alguma coisa. Vovó.
Ela pulou em mim e me deu um abraço. Você trouxe alguma coisa da viagem? Pergunta típica. Estou acostumada com os filhos da Dorene me vendo como uma fonte de presentes. Claro, querida. Deixei minha bolsa em casa, mas com certeza trago da próxima vez. Acariciei sua cabeça. Cadê a Lily? Ela está lá em cima fazendo a lição de casa, respondeu Dorene rapidamente, abaixando o volume da TV. O Fletcher ainda está no trabalho. Deve voltar em 1 hora. Quero um chá. Assenti e segui minha cunhada até a cozinha, notando que parecia um pouco diferente do que eu lembrava, uma cafeteira nova, um micro-ondas caro. Não que eu estivesse contando o dinheiro do meu filho, mas essas compras estavam fora do orçamento previsto. Como estão as Prudence? Perguntou Dorene, colocando a chaleira no fogo. E você, como está se saindo em New Haven? Prudence está ótima. Ocupada com a galeria, e a cidade é agradável, embora um pouco barulhenta para mim. Sentei-me à mesa. Como está a Lily na escola? O rosto de Dorene ficou tenso por um instante. Tudo bem, ela deu de ombros. A professora diz que ela é muito quieta, não socializa muito com as outras crianças. Estamos pensando em levá-la a um psicólogo infantil. Talvez ela só precise de mais atenção em casa, sugeri cautelosamente. Damos bastante atenção a ela, Evelyn, respondeu Dorene friamente. Mas temos 3 filhos, e Lily não é a única que precisa de atenção. Lance está passando por uma adolescência difícil, e Marissa tem uma competição de natação em 2 semanas. Percebi que, nas conversas, Dorene sempre separava os filhos de Lily. Claro que entendo. Assenti, decidindo não insistir no assunto. Como está o Fletcher no trabalho? Melhor. Dorene colocou uma xícara de chá na minha frente. Ele foi promovido a avaliador sênior. O salário dele ainda não mudou muito, mas ele diz que receberá um aumento substancial até o final do ano. Eu ouço essa frase há anos, até o fim do ano. Em breve. Prestes a. Enquanto isso, meu dinheiro ainda estava sendo usado para pagar a prestação da casa deles. Que ótimo! Tomei um gole do meu chá. Posso subir e cumprimentar a Lily? Você não quer que ela se distraia das aulas, disse Dorene rapidamente. Ela tirou uma nota ruim em matemática recentemente, então está se recuperando agora. É melhor esperar até depois do jantar. Ela estará lá embaixo. Algo em seu tom me deixou desconfiado. Lily costumava ser uma aluna nota 10, e desde quando uma criança de 6 anos não conseguia interromper por 5 minutos para cumprimentar a avó? Fomos para a sala de estar, onde Dorene começou a arrumar meticulosamente seus pertences espalhados. Desculpe pela bagunça. As crianças estavam especialmente agitadas hoje. Ela riu nervosamente. Lance, tire seus fones de ouvido da mesa. O adolescente revirou os olhos, mas obedeceu. Notei algumas fotos novas na prateleira. Dorene e as crianças em algum resort, Lance com sua bicicleta nova, Marissa de maiô com sua medalha, Fletcher e Dorene em frente a um iate. Lindas fotos, comentei. Quando você foi tirar férias no litoral? Ah, foi em março, nas férias de primavera. Dorene pareceu um pouco envergonhada. Foi só uma viagem de 4 dias e foi uma ótima oportunidade. Assenti, sem demonstrar surpresa. Em março, Fletcher me ligou pedindo mais dinheiro para consertar o telhado, $2.000. Aparentemente, conserto de telhado agora se chama Viagem Quente para a Costa. Onde estão as fotos da Lily? Perguntei, não vendo minha neta em nenhuma delas. Ela estava na casa da minha mãe, respondeu Dorene apressadamente. Ela só estava começando a pegar um resfriado. Não queríamos correr riscos. Ou não queria gastar dinheiro com outra passagem, pensei, mas não disse nada. Naquele momento, passos silenciosos foram ouvidos no andar de cima, e uma pequena figura apareceu na escada. Lily, de camiseta simples e jeans, descia cautelosamente, segurando-se no corrimão. Vovó. Ela regalou os olhos quando me viu. Lily, eu te disse para não descer até terminar suas aulas, disse Dorene bruscamente. A garota congelou no último degrau, seus ombros magros tensos. Levantei-me rapidamente e me aproximei da minha neta. Vem cá, querida. Senti tanta saudade.
Lily correu até mim, envolvendo meus braços em volta da cintura. Senti que ela tremia e a abracei com mais força. Você cresceu, sorri, me afastando para vê-la melhor. E seu cabelo cresceu. Lily sorriu timidamente, puxando sua trança loira. Quanto tempo você vai ficar, vovó? Voltei para sempre, querida. Agora nos veremos com frequência. Lily, você precisa mesmo terminar sua lição de casa, Dorene interveio, lançando-me um olhar de desculpas. Desculpe, Evelyn, mas ela tem prova amanhã. Estou quase terminando, mãe, disse Lily calmamente. Quase não significa pronto, interrompeu Dorene. Percebi a mudança no rosto da minha neta, como se uma máscara tivesse caído, apagando a alegria recente. Ela sentiu obedientemente e se virou em direção à escada. Já vou falar com você, eu disse atrás dela. Os lábios de Dorene se contraíram em frustração, mas ela não disse nada. Vou ajudá-la com a matemática, expliquei com um sorriso. Afinal, sou ex-contadora. Como quiser, Dorene deu de ombros. Vou fazer o jantar. Você fica? Se não se importa. Quando minha cunhada desapareceu na cozinha, subi as escadas para o segundo andar. O quarto da Lily ficava no fundo do corredor, o menor da casa, pelo que eu me lembrava. Bati de leve. Entre, disse uma voz baixa. Lily estava sentada a uma escrivaninha minúscula, debruçada sobre um caderno. O quarto parecia austero, uma cama estreita, um armário pequeno, uma estante de livros, nenhum pôster, brinquedos mínimos, um contraste gritante com os quartos de Lance e Marissa, cheios de apetrechos e posteres. Mostre-me seus cálculos. Sentei-me ao lado dela. Lily deslizou o caderno para mim. Os exemplos habituais de adição e subtração da primeira série. Estava tudo certo. Não há erros aqui, eu disse. Você está indo muito bem. Eu sei, ela respondeu baixinho. Mas a mamãe sempre confere 2 vezes. Observei o rosto magro da minha neta. Ela tinha ficado ainda mais pálida em 2 meses, com olheiras. Não era o tipo de condição que se esperaria ver em uma criança de 6 anos. Como vão as aulas, garotinha? Acariciei sua cabeça. Tudo bem, ela deu de ombros. A professora disse que estou lendo bem. E seus amigos? Lily ficou em silêncio por um momento. Não muitas, admitiu finalmente. Mas tem a Abby. Sentamos na mesma carteira. Ela é gentil. Que bom, sorri. E em casa? Como você se dá com Lance e Marissa? Seu rosto se fechou instantaneamente. Está tudo bem. Ela baixou os olhos. Eles são mais velhos. Eles têm suas próprias coisas para fazer. Algo me dizia que as coisas deles não explicavam a tensão que eu estava sentindo. Sabe, eu trouxe uma coisa para você. Tirei uma caixinha do bolso. Abra. Dentro havia um pingente de prata em forma de lua crescente com uma estrela. Não era nada especial, mas pude ver os olhos de Lily brilharem. É para mim? Perguntou ela, incrédula. Para você. Prendi a corrente em volta do pescoço dela. É um amuleto. Quando estiver triste ou com medo, pode tocá-lo e lembrar que sua avó está sempre com você. Lily me abraçou, e eu pude senti-la tremendo. Obrigada, ela sussurrou. Ficamos sentados juntos por mais meia hora. Contei ela sobre minha viagem, sobre o museu de dinossauros que visitei para poder descrevê-lo para minha neta. Lily ouviu com os olhos arregalados, absorvendo cada palavra. Parecia-me que ela estava ganhando vida, se tornando a garota curiosa de que eu me lembrava. A porta da frente bateu lá embaixo. Fletcher havia retornado. Ouvi sua voz alta cumprimentando Dorene, depois o som de passos pesados. Aparentemente, Marissa e Lance tinham descido para cumprimentar o pai. Vamos descer. Peguei a mão da Lily. Seu pai voltou. Na sala de estar, a atmosfera havia mudado. Fletcher, ainda com suas roupas de trabalho, estava sentado em uma cadeira, e Lance lhe mostrava algo em um tablet. Marissa estava por perto, exibindo seus novos fones de ouvido. Dorene estava parada na porta da cozinha com um sorriso satisfeito. Mãe?
Fletcher se levantou quando me viu. Que surpresa! Por que você não me avisou que viria? Ele me abraçou, e eu pude sentir o cheiro da colônia cara. Mais uma despesa inesperada para um homem que mal consegue se sustentar. Pensei em te fazer uma surpresa, sorri. Como vai o trabalho? Cada vez melhor, disse ele, alegremente. Espero uma promoção em alguns meses, então em breve poderemos discutir o retorno do seu investimento em nossa casa. Investimento, era como ele chamava agora. Não um resgate, não um empréstimo, mas um investimento. Como se eu estivesse contando com um retorno. Não tenha pressa, balancei a cabeça. Levante-se primeiro. Ah, estou quase lá. Ele piscou. Dorene, o jantar está pronto? Estou morrendo de fome. Em 10 minutos, querida. Dorene desapareceu na cozinha. Percebi que Lily estava parada ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão com força. Fletcher nem sequer cumprimentou a filha. Papai, olha o que a vovó me deu. Lily timidamente mostrou o pingente. Fletcher olhou para ele. É uma belezinha. Virou-se para Lance novamente. Então, o que houve com o seu novo nível no jogo? Os ombros de Lily caíram. Senti uma pontada de dor por ela. Meu filho sempre foi um pouco egocêntrico, mas eu não esperava tamanha negligência. No jantar, observei a dinâmica familiar. Fletcher e Dorene conversavam animadamente sobre as próximas férias. Lance e Marissa se interrompiam, falando sobre a escola e os amigos. Lily comia em silêncio, sem tirar os olhos do prato. Ninguém se dirigia a ela. Ninguém lhe fazia perguntas. Era como um fantasma à mesa. Como você está indo na escola, Lily? Perguntei quando houve uma pausa. Era como se todos se lembrassem de que ela existia. Ela está com dificuldades em matemática, respondeu Fletcher no lugar da filha. A professora dela diz que ela precisa estudar mais. Mas eu verifiquei as tarefas dela e todas estão corretas, respondi. Então, ela finalmente está ficando inteligente, bufou Dorene. Semana passada, ela tirou F. Não foi um F, foi um B, disse Lily baixinho. Só um erro. Não irrite sua mãe, Fletcher a interrompeu. Notei Marissa e Lance trocando sorrisos irônicos. Definitivamente havia algo errado naquela família, e minha neta estava no centro do problema. Depois do jantar, Fletcher me ofereceu um conhaque. Sentamos na sala enquanto Dorene colocava as crianças para dormir. Como você está, mãe? Perguntou meu filho. Você não se sente sozinha nesta casa grande? Já estou acostumada, dei de ombros. Tenho um clube do livro, pratico jardinagem e às vezes ajudo na biblioteca local. Você poderia vender a casa e se mudar para um apartamento menor, disse Fletcher casualmente. Ou até para nossa casa. Temos um quarto de hóspedes. Olhei para o meu filho atentamente. Havia claramente um interesse financeiro por trás da oferta. Gosto da minha casa, disse eu com firmeza. Há muitas lembranças do seu pai para vendê-la. Fletcher apertou os lábios. Claro, eu sei disso. Só pensei que seria mais fácil para você. Não é difícil o suficiente para mim. Tomei um gole do meu conhaque. A propósito, notei que você comprou algumas coisas novas, uma cafeteira, um micro-ondas, e a Dorene mencionou umas férias no litoral. Fletcher hesitou por um momento. As coisas melhoraram. Bônus no trabalho, sabe, e Dorene recebeu um aumento. Assenti, decidindo não mencionar o conserto do telhado em março. Que bom. Logo você vai conseguir se virar sem a minha ajuda. Claro, mãe. Ele deu um sorriso largo. Já não vai demorar muito. Quando eu estava prestes a sair, uma pequena figura de pijama apareceu na escada. Lily desceu e me deu um abraço apertado. Volte amanhã, vovó, sussurrou ela. Sim, querida, beijei sua testa. Dorene surgiu da cozinha e olhou para a filha com severidade. Lily, você deveria estar na cama. Suba. A moça me lançou um último olhar e saiu apressada. No caminho para casa, pensei no que tinha visto. A bela fachada de uma família próspera escondia algo desagradável.
Meu filho e a esposa estavam vivendo além de suas posses, gastando meu dinheiro com seus caprichos, e minha neta, havia algo categoricamente errado na maneira como tratavam Lily. Em casa, sentei-me na cadeira perto da janela onde George costumava sentar-se quando pensava em coisas importantes. O que você faria, querida? Perguntei mentalmente. A resposta veio imediatamente, como se ele estivesse bem ao meu lado. O que é certo, Evey? Você sempre sabe o que é certo. Decidi observar um pouco mais antes de tirar conclusões precipitadas, mas minha intuição me disse que a situação era mais séria do que parecia à primeira vista e, se minhas suspeitas se confirmassem, eu teria que tomar algumas decisões difíceis. Já fazia uma semana desde meu retorno a Highton. Visitei a família do meu filho 2 vezes nesse período, sempre notando pequenos detalhes perturbadores. Lily estava sempre ocupada fazendo alguma coisa pela casa, tirando o pó, dobrando roupa, lavando louça. Para uma criança de 6 anos, isso parecia estranho. Meus próprios filhos, naquela idade, tinham tarefas mínimas: arrumar a cama, guardar os brinquedos, e nem sempre conseguiam. Lance e Marissa, por outro lado, passavam o tempo jogando videogame ou socializando com os amigos. Seus quartos podiam ficar bagunçados por dias, e ninguém os repreendia. Isso me incomodava, mas eu não interferia. Cada família cria suas próprias regras. Naquela manhã, decidi passar por lá sem avisar. Dorene geralmente trabalhava aos sábados, e eu esperava passar um tempo com Lily sem sua supervisão intrusiva. Comprei um livro novo sobre dinossauros, minha neta tinha uma paixão inexplicável por eles e uma caixa de chocolates, que Fletcher adorou. O dia estava claro e ensolarado, como costuma acontecer em Highton no final de maio. Ao me aproximar da casa do meu filho, ouvi vozes altas. As janelas estavam abertas, provavelmente por causa do calor reduzi o passo, não querendo me intrometer em um escândalo familiar. Eu te disse para limpar este lugar esta manhã, a voz de Fletcher soou estranhamente áspera. Olha só essa bagunça. Eu tentei, pai, mas Lance derramou o suco e eu tive que limpar o chão primeiro, a voz baixa de Lily tremeu. Não estou interessado nas suas desculpas. Limpe a cozinha agora. Parei na janela aberta da cozinha, testemunhando involuntariamente a cena lá dentro. Fletcher pairava sobre Lily, o rosto vermelho de raiva. A figura pequena da minha neta se encolheu, ombros caídos, cabeça encolhida. A mesa da cozinha estava realmente uma bagunça, cereal espalhado, copos vazios, migalhas. Nada que justificasse tal tom. Lance e Marissa estavam parados na porta, observando com diversão indisfarçável. Olha, ela vai chorar, Marissa riu, cutucando o irmão com o cotovelo. Ela sempre faz isso, Lance revirou os olhos. A chorinha. Fletcher nem se virou para repreendê-los. Em vez disso, pegou um pano e o enfiou nas mãos de Lily. Quero este lugar limpo em 10 minutos, ou nada de desenhos animados por uma semana. Lily assentiu, seus dedinhos agarrando o pano. Percebi que ela estava mordendo o lábio, um sinal claro de que estava segurando as lágrimas. Algo estremeceu dentro de mim. Aquele homem gritando com uma criança indefesa não era o filho que eu havia criado. George nunca levantou a voz para os nossos filhos, mesmo quando eles realmente mereciam ser punidos. Caminhei determinadamente em direção à porta da frente e bati. Lance abriu, e seu rosto mudou imediatamente ao me ver. A vovó chegou, gritou por cima do ombro, e eu pude ouvir o aviso em sua voz. Fletcher apareceu no corredor, instantaneamente transformado. A raiva desapareceu de seu rosto, substituída por um sorriso acolhedor. Mãe, que surpresa! Entre. Estávamos prestes a tomar café da manhã. Entrei e olhei ao redor. A sala estava relativamente arrumada, mas eu podia ver os sinais de uma limpeza apressada. As almofadas estavam dispostas de forma desigual, as revistas empilhadas desleixadamente. Trouxe uma coisa para Lily, eu disse, pegando a mochila. Onde ela está? Na cozinha, ajudando na limpeza, respondeu Fletcher, casualmente. Sabe, estamos ensinando a ela responsabilidade. As crianças precisam entender que todos na casa têm responsabilidades. Quais são as responsabilidades de Lance e Marissa? Perguntei, indo em direção à cozinha. Fletcher hesitou. Eles têm, outras coisas, estudar, atividades extracurriculares. Lily ainda é novinha, então é bom para ela ajudar nas tarefas de casa.
Permaneci em silêncio ao entrar na cozinha. Lily estava de pé em um banquinho pequeno, comprido o suficiente para alcançar a bancada, e o limpava diligentemente. Quando me viu, congelou, com uma mistura de alegria e preocupação no rosto. Vovó. Ela pulou do banco e correu até mim. Abracei-a, sentindo seu corpo magro tremer. Ela cheirava a água com sabão e algo mais, medo, uma compreensão que de repente me atingiu. Trouxe um livro novo para você, Sunshine. Tirei-o da bolsa. É sobre dinossauros, do jeito que você gosta. Os olhos de Lily se arregalaram e ela pegou o livro com cuidado, como se fosse algo frágil e precioso. Obrigada, vovó, sussurrou. Lily, você não terminou de limpar, Fletcher lembrou, entrando na cozinha. Endireitei-me, olhando fixamente para o meu filho. Acho que ela já fez o suficiente. Por que Lance ou Marissa não terminam? Fletcher franziu a testa. Mãe, nós decidimos como dividir as tarefas da casa. É. Cruzei os braços. Então me explique por que uma criança de 6 anos está limpando a cozinha enquanto adolescentes estão na preguiça, e por que você está gritando com ela tão alto que dá para ouvir na rua. O rosto de Fletcher congelou. Lily deu um passo para trás, apertando o livro contra o peito. Lily, vá para o seu quarto, disse Fletcher sem tirar os olhos de mim. Minha neta me olhou incerta, e eu assenti. Vai, querida. Subo para te ver mais tarde. Quando os passos se dissiparam escada abaixo, Fletcher respirou fundo. Mãe, não vejo qual é o problema. Crianças devem ajudar nas tarefas domésticas. Foi você quem nos ensinou a ser organizados. Eu treinei vocês para serem ordeiras, não para serem serviçais, argumentei. E nunca gritei com vocês do jeito que vocês gritaram com a Lily, mesmo quando vocês realmente mereciam ser punidas. Você está exagerando. Fletcher acenou com a mão, irritado. Foi só um tom de voz mais alto. Eu ouvi tudo, Fletcher, e vi Lance e Marissa rindo dela. Por que você deixou isso acontecer? Meu filho se virou, abriu a geladeira e tirou um pacote de suco de laranja. Seus movimentos eram tensos. Crianças estão sempre tirando sarro umas das outras. É normal. Não é provocação, é bullying, eu disse, recusando-me a recuar. E você está incentivando isso com sua inação. Fletcher colocou o copo na mesa com um estrondo. Mãe, agradeço a sua preocupação, mas não interfira na maneira como criamos nossos filhos. Temos o nosso próprio sistema. Um sistema? Não consegui conter a amargura na minha voz. Lily vive como a Cinderela, enquanto seu meio-irmão e sua irmã vivem como príncipe e princesa. Esse é o seu sistema? Você está sendo dramático. Ele revirou os olhos, e naquele gesto reconheci o jeito adolescente de Lance. Lily só ajuda um pouquinho em casa, e é bom para ela. Abri a boca para protestar, mas foi então que Marissa entrou na cozinha. Pai, Lance e eu vamos ao shopping. Você prometeu nos dar dinheiro para comprar tênis novos. Fletcher imediatamente mudou de tom, a voz suave. Claro, princesa. Pegue minha carteira e meu casaco. Deve ter o suficiente aí. Marissa correu até o pai, deu-lhe um beijo na bochecha e saiu correndo da cozinha. Ouvi-a gritar para o irmão, ele disse, sim. Interessante, comentei. Para algumas crianças, você tem dinheiro para comprar tênis, mas para outras, você nem compra roupas normais. Fletcher se virou bruscamente para mim. Pare com isso, mãe. Você não sabe de toda a situação. Lily tem tudo o que precisa. Necessidades, sim. E a atenção? Amor? Tratamento igualitário, insisti. Os filhos da Dorene só precisam de mais atenção agora. É uma transição de idade difícil. A da Lily é mais tranquila. Ela é quieta. Ela está calma porque está intimidada, eu disse, balançando a cabeça. Você não vê o que está acontecendo na sua própria casa? Naquele momento, Lance entrou na cozinha, já vestido para sair, com seu novo smartphone na mão. Pai, vamos sair. Voltamos para o jantar. Certo, só não gaste todo esse dinheiro com bobagens, disse Fletcher, sorrindo para ele. E fique de olho na sua irmã.
Claro. Lance nem olhou na minha direção quando saiu da cozinha. A Lily não vem com você? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Por quê? Fletcher ficou genuinamente surpreso. Ela ficaria entediada lá? Talvez ela também queira coisas novas. Ou só passar um tempo com a família, retruquei. Fletcher suspirou com óbvia irritação. Mãe, para com isso. Lily vai se divertir muito em casa com um livro novo. Ela não gosta nada de lugares barulhentos. Duvidei que alguém estivesse pedindo a opinião dela, mas decidi mudar de tática. Falando em dinheiro, você mencionou que as coisas estão indo bem no trabalho? Sim, Fletcher assentiu, visivelmente feliz em mudar de assunto. Espero uma promoção até o final do verão. Que ótimo, sorri. Então, em breve você poderá se virar sem a minha ajuda com a hipoteca. O sorriso do meu filho desapareceu. Bem, não agora. O aumento será implementado gradualmente. Entendo, assenti. Tênis novos, smartphones, férias no litoral, tudo isso faz parte desse processo gradual? Fletcher ficou roxo. Você está controlando meus gastos? Não, só observando. E o que eu vejo, não gosto, Fletcher. Você usa meu dinheiro para mimar os filhos da sua esposa enquanto mantém sua própria filha como criada. Isso não é verdade, ele elevou a voz. Eu amo todos os meus filhos igualmente. Então por que eu nunca vi você abraçar a Lily? Beijá-la? Perguntar como ela estava indo na escola? Mas você chama Marissa de uma princesa e dá dinheiro a ela quando ela pede. Fletcher desviou o olhar, os ombros tensos. Você não entende. Doreen é muito sensível em relação à forma como trata os filhos dela. Tem sido difícil para eles desde o divórcio, especialmente para Lance. O pai dele mal se envolve na vida deles. E a Lily? Ela também está passando por momentos difíceis. Ela sente que não pertence à própria família. Isso é um absurdo, Fletcher acenou com a mão. Lily está perfeitamente bem, e ela é apenas uma criança quieta. Naquele momento, a porta da frente se abriu e ouvi a voz de Doreen. Cheguei. Consegui sair mais cedo. Ela apareceu na cozinha, ainda com suas roupas de trabalho, blusa e saia formais. Seu rosto mudou quando me viu. Evelyn, eu não sabia que você viria hoje. É uma visita espontânea, respondi. Queria passar um tempo com a minha neta. Doreen sorriu, mas seu olhar permaneceu frio. Que legal. Lily vai ficar feliz. Ela está sempre perguntando por você. Ela tem? Não escondi minha surpresa. Não achei que ela estivesse muito interessada em sua opinião nesta casa. Houve um silêncio tenso. Doreen olhou para Fletcher, que balançou a cabeça levemente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, cautelosa. Mamãe acha que estamos maltratando Lily, disse Fletcher bruscamente. O rosto de Doreen mudou instantaneamente. Suas sobrancelhas se ergueram, sua boca se abriu em choque fingido. O quê? Isso é um mal-entendido. Nós amamos Lily. Ela é nossa filha. Então por que ela está fazendo tarefas enquanto as outras crianças se divertem? Perguntei sem rodeios. Doreen ajeitou o cabelo, um gesto que notei quando ela estava nervosa. Evelyn, você está entendendo mal a situação. Estamos apenas acostumando-a à ordem. Lance e Marissa também estão ajudando. Eles só têm mais aulas e atividades depois da escola, como ir ao shopping comprar tênis novos. Levantei uma sobrancelha. Doreen lançou um olhar rápido para Fletcher. Isso já estava planejado há muito tempo. Marissa já não cabe mais nos tênis, e Lance tem uma competição chegando. A Lily também tem sapatos novos? Ou livros, brinquedos e acessórios novos? Ela tem tudo o que precisa, disse Doreen com firmeza. Nós não estragamos as crianças. Exceto Lance e Marissa, retruquei, sem recuar. Acabei de ver Fletcher dando dinheiro para eles se divertirem enquanto Lily era obrigada a limpar a cozinha. Doreen foi até o marido e colocou a mão em seu ombro, uma frente unida contra mim. Evelyn, nós respeitamos você, mas a criação dos filhos é nossa responsabilidade. Temos nosso próprio sistema, e ele funciona.
Lily é uma criança feliz e saudável. Tem certeza? Olhei-a diretamente nos olhos. Quando foi a última vez que você perguntou se ela estava feliz? Dorene não suportou meu olhar e se virou para o fogão. Acho que todos nós precisamos nos acalmar, disse ela suavemente. Vamos tomar um chá. Fletcher, querido, você poderia chamar a Lily? Tenho certeza de que ela quer mostrar os novos desenhos para a vovó. A falsidade em sua voz era quase palpável. Ela tentava encobrir o conflito, criar a ilusão de normalidade. Eu já tinha visto esse comportamento em meus clientes quando trabalhava como contador, pessoas tentando esconder fraudes financeiras por trás de uma fachada amigável. Eu mesmo vou lá, eu disse, indo em direção à cozinha. Mãe, Fletcher agarrou minha mão. Não vamos fazer disso um escândalo. Estamos indo bem com a criação dos filhos. Soltei a mão. Entendo como você está fazendo, e não gosto disso. Enquanto subia as escadas, ouvi vozes abafadas vindas da cozinha. Dorene sussurrava algo ferozmente para Fletcher. Bati na porta do quarto de Lily. Entre, sua voz baixa soou cautelosa. Lily estava sentada na cama, folheando um livro novo. Seus dedos tocavam cuidadosamente as ilustrações coloridas, como se temesse danificá-las. Você gostou do livro, querida? Sentei-me ao lado dela. Muito, ela sentiu. Principalmente o tricerátopo. Ele tem chifres tão legais. Sorri, acariciando sua cabeça. Lily, quero que você saiba que pode sempre me dizer se algo estiver errado, se algo estiver te incomodando ou te deixando chateada. Ela olhou para mim com um lampejo de medo nos olhos. Está tudo bem, vovó, não é? Peguei a mão dela. Acho que você está passando por um momento difícil. Vi o papai gritando com você hoje. Lily abaixou a cabeça. Eu simplesmente não tive tempo de limpar. Eu tentei, mas o Lance derramou o suco e disse que a culpa foi minha. E você teve que limpar a sujeira dele. Ela sentiu, ainda sem olhar para cima. Isso acontece muito. Eles te obrigam a limpar e não ajudam em nada? Lily ficou quieta por um momento, depois respondeu bem baixinho: Mamãe diz que eu tenho que ajudar porque moro na casa deles. Algo estalou dentro de mim. Lily, esta é a sua casa. Você não é uma hóspede aqui e não precisa conquistar seu lugar na família. Seus ombrinhos tremeram. Eu a abracei, e ela se aninhou em mim. Lance e Marissa dizem que eu não sou uma irmã de verdade, ela sussurrou. Que ninguém me quer. Isso não é verdade, abracei-a com mais força. Você é muito necessária. Eu preciso. E seus pais precisam de você. Naquele momento, a porta se abriu e Dorene apareceu com um sorriso forçado. Aí está. Fiz chocolate quente. Lily, desça para a cozinha. Senti minha neta ficar tensa em meus braços. Vamos ficar aqui mais um pouco, eu disse calmamente. Estamos lendo um livro sobre dinossauros. Mas o chocolate vai esfriar, insistiu Dorene, seu sorriso se tornando ainda mais falso. Traga aqui se não for muito incômodo, sorri de volta. Estamos mais confortáveis aqui. Dorene claramente queria protestar, mas se conteve. Tudo bem, mas não fique muito tempo. Lily tem outra aula de leitura hoje. Depois que ela saiu, virei-me para minha neta. Que aula de leitura? Mamãe me dá livros de sílabas, explicou Lily. Tenho que ler 20 páginas todos os dias. Mas você já é um bom leitor, pensei. Sim, mas a mamãe diz que eu tenho que ser a melhor da turma, ela deu de ombros. Se não, vou envergonhar a família. Essa foi a gota d'água. Uma criança de 6 anos não deveria ter medo de envergonhar a família por causa da leitura de sílabas. Ela não deveria se sentir como uma serva em sua própria casa. Ela não deveria ter que pensar que ninguém precisa dela. Passamos mais uma hora com a Lily, olhando o livro e conversando sobre dinossauros. Ela foi relaxando aos poucos, chegando a sorrir e rir. Quando eu estava prestes a ir embora, ela me deu um abraço apertado. Volte amanhã, vovó, disse ela. Vou sim, querida. E sabe de uma coisa? Que tal você vir me visitar o dia todo?
A gente podia fazer biscoitos e assistir desenhos animados. Seus olhos brilharam, mas depois ficaram vazios. Mamãe não deixa. Tenho lição de casa e tarefas. Deixa comigo, pisquei para ela. Vai ficar tudo bem. Enquanto descia as escadas, encontrei Fletcher e Dorene na sala de estar. Eles estavam discutindo baixinho sobre algo, mas pararam de falar quando me viram. Estou indo, eu disse. Mas tenho uma proposta. Gostaria de levar a Lily comigo o dia todo amanhã. Dorene abriu a boca para protestar, mas Fletcher se adiantou. Claro, mãe. É uma boa ideia. Faz tempo que vocês não passam um tempo juntos. Percebi que ele só queria evitar mais conflitos, mas por mim tudo bem. Ótimo. Vou buscá-la às 9 da manhã. No caminho para casa, pensei em tudo o que tinha visto e ouvido. A situação era pior do que eu imaginava. Meu filho e a esposa dele criaram um ambiente tóxico onde Lily foi rejeitada, humilhada e usada. Eles gastaram meu dinheiro com entretenimento para os filhos de Dorene, enquanto minha neta não recebeu nem mesmo a atenção e os cuidados básicos. George sempre dizia: dinheiro é uma ferramenta, Evei. Ele pode criar ou destruir. Agora, meu dinheiro estava sustentando um sistema que estava destruindo a psique de uma criança. Em casa, sentei-me à mesa e peguei uma pasta com documentos financeiros, um acordo com o banco para coparticipar da hipoteca do meu filho, extratos da minha conta com transferências regulares e a escritura da casa. Havia um tempo para concessões e conversas tranquilas, mas esse tempo já tinha passado. Eu não podia deixar essa atitude em relação a Lily continuar. Se o apoio financeiro fosse a única vantagem que eu tivesse sobre meu filho, então eu usaria. O dia que passei com Lily só fortaleceu minha determinação. Ela estava transformada por estar longe da família, rindo, conversando, correndo pelo meu jardim, gritando animadamente. Não reconheci aquela menina alegre como a criança quieta e assustada da casa de Fletcher. Assamos biscoitos de chocolate, assistimos a desenhos de dinossauros e fizemos artesanato em papel. Peguei um álbum de fotos antigo e mostrei ela fotos do Fletcher quando bebê. Lily olhou maravilhada para o menino sorridente construindo castelos de areia e andando de bicicleta. Esse é mesmo meu pai? Ela perguntou, tocando as fotos, incrédula. Sim, querida. Ele era um menino muito alegre e gentil. Agora ele fica muito bravo, ela disse calmamente. E essa simples constatação partiu meu coração. Quando chegou a hora de voltar, seu rosto imediatamente se fechou. Ela juntou seus novos livros e trabalhos manuais e os dobrou cuidadosamente na mochila. Na porta da casa do Fletcher, ela me deu um abraço apertado. Obrigada, vovó. Foi o melhor dia de todos. Dorene nos recebeu com um sorriso estranho, levando Lily às pressas para o andar de cima para se trocar depois da caminhada. Fletcher não estava em casa, trabalhando em seu dia de folga, como sua cunhada explicou. De volta ao meu quarto, disquei o número de Harrison Thatcher. George e eu éramos amigos da família Thatcher há mais de 30 anos. Harrison era o advogado da nossa família, ajudando com transações, seguros e impostos. Após a morte de George, ele cuidou de todos os aspectos legais do espólio. Evelyn, que surpresa agradável, a voz de Harrison soou tão alegre quanto 20 anos atrás, embora ele já tivesse 70 anos. O que posso fazer por você? Preciso de terapia, Harry. Tem a ver com as obrigações financeiras com meu filho. Claro. Quando seria um bom momento para vocês se encontrarem? Combinamos de nos encontrar no dia seguinte no escritório dele. Harrison estava semi-oficialmente aposentado, mas mantinha um pequeno escritório no escritório de advocacia que havia fundado. A manhã estava nublada. Eu usava um terno formal, um hábito dos meus tempos de trabalho. Decisões sérias exigem a mentalidade certa. Coloquei todos os documentos financeiros relacionados à casa Fletcher em uma maleta e segui para o centro de Highton. O escritório de Harrison ficava em um antigo prédio de tijolos na rua Maple. Sua secretária, a Sra. Potts, trabalhava com ele aparentemente há uma eternidade. Ela sorriu acolhedoramente ao me ver. Senhora Hughes, faz muito tempo que a senhora não vem aqui. O Sr. Thatcher está esperando a senhora. Harrison se levantou da mesa quando entrei em seu escritório. Os anos haviam acrescentado um toque grisalho ao seu cabelo ruivo, mas seus olhos azuis ainda eram penetrantes.
Véi, você está linda, ele me abraçou. Como vai? Nada mal, Harry, mas há uma situação que precisa ser resolvida. Sentamos nas cadeiras de couro perto da mesa dele. Peguei uma pasta. É sobre a casa do Fletcher. Lembra que ajudei com a entrada 5 anos atrás? Claro que me lembro. Assinamos um contrato com o banco. Desde então, tenho pago 2/3 da prestação da hipoteca todos os meses. Foi uma solução temporária até Fletcher se recuperar. Mas as coisas mudaram. Resumi o que estava acontecendo na casa do meu filho: a negligência de Lily, a posição privilegiada dos filhos de Dorene, os gastos irracionais e as supostas dificuldades financeiras. Então, decidi suspender o financiamento, concluí. Quero saber quais podem ser as implicações legais disso. Harrison ouviu atentamente, examinou os documentos e recostou-se na cadeira. Legalmente, você não precisa continuar fazendo pagamentos. O contrato com o banco lista você como o terceiro responsável pelos pagamentos, mas Fletcher é o mutuário principal. Se você parar de fazer os pagamentos, ele será totalmente responsável por quitar o empréstimo. E se ele não puder pagar, o banco iniciará o processo de execução hipotecária, primeiro, advertências, multas por atraso e, se a situação não mudar, leiloará a casa para quitar a dívida. Assenti. Era exatamente a resposta que eu esperava. Tem mais uma coisa, Harrison se inclinou para a frente. Enquanto vocês falavam, fiz uma verificação de antecedentes no endereço. Fletcher fez um empréstimo adicional com garantia da casa há 8 meses. Uma quantia bem alta. Fiquei paralisada, digerindo a informação. Um empréstimo com garantia hipotecária? Mas ele ainda não tinha quitado a hipoteca original. Sim, mas já havia capital próprio na casa, graças à sua entrada e às parcelas regulares. Os bancos costumam conceder um segundo empréstimo com esse capital próprio. E para que era usado esse dinheiro? Senti a raiva crescendo dentro de mim. Harrison deu de ombros. Não posso te dizer isso, mas a julgar pelo valor, cerca de $50.000, não foi conserto de telhado. Lembrei-me do carro novo da Dorene, das férias no litoral, dos gadgets caros para as crianças. Tudo se encaixou. E eu não sabia de nada, balancei a cabeça. Mesmo tendo pago as parcelas da primeira hipoteca. Ele não precisava te contar, disse Harrison. Legalmente, ele era o dono da casa. Mas, na verdade, estou pagando uma boa parte, endireitei-me. Bem, isso esclarece as coisas, Harry. Preciso de uma maneira legalmente sólida de parar de financiar a casa. Harrison assentiu. A maneira mais fácil é notificar o banco de que você está suspendendo os pagamentos extras do empréstimo Fletcher Hughes. Vou preparar uma carta para você nesse sentido. Também recomendo que você altere a ordem de pagamento permanente com o seu banco. O que acontece com Fletcher e sua família? Eles terão uma escolha: ou encontrar uma maneira de pagar o valor total da hipoteca sozinhos, vender a casa e quitar a dívida, ou esperar que o banco inicie o processo de execução hipotecária. Neste último caso, a casa seria vendida em leilão, provavelmente abaixo do valor de mercado. A dívida seria quitada e o saldo, se houver, seria entregue a Fletcher. Pensei nisso. A situação era desagradável, mas não vi outra opção. Enquanto meu filho dependesse financeiramente de mim, ele não tinha incentivo para mudar. Prepare uma carta, Harry. Mais uma coisa, sobre meu testamento. Passamos mais 1 hora no escritório de Harrison discutindo os detalhes. Quando saí, foi um aperto no coração, mas me senti aliviada com a decisão que havia tomado. No banco, cancelei a ordem permanente de transferência de dinheiro para a conta da hipoteca do Fletcher. Então, decidi que era melhor não adiar a conversa com meu filho. Liguei para o celular dele. Mãe, aconteceu alguma coisa? Ele pareceu surpreso. Eu raramente ligava para ele durante o horário de trabalho. Precisamos conversar, Fletcher. É importante. Você pode passar na minha casa depois do trabalho? Ah, está complicado hoje. Dorene e eu temos planos para hoje à noite. Cancele. Meu tom não deixou espaço para objeções. Te vejo às 6. Houve uma pausa. Certo, ele finalmente respondeu. Mas o que está acontecendo?
Te vejo por aí, Fletcher. Passei o resto da tarde me preparando para a conversa. Preparei um chá forte e peguei biscoitos, o ritual habitual para conversas sérias em família. Às 5h50, ouvi o carro do Fletcher parar. Meu filho entrou com uma expressão cansada. Apontei para a cadeira à minha frente. Sente-se, chá. O que está acontecendo, mãe? Ele ignorou a oferta. Parece que algo terrível aconteceu. Nada mal, servi-me de uma xícara de chá. Mas é sério. Decidi parar de financiar sua casa. Fletcher congelou, depois sorriu nervosamente. Como assim? Cortar o financiamento? Exatamente o que eu disse. Não farei mais nenhum pagamento da sua hipoteca. A partir deste mês, você é inteiramente responsável pelos seus próprios pagamentos. Ele me encarou como se não acreditasse no que estava ouvindo. Mas por quê? O que aconteceu? O que aconteceu foi que eu abri os olhos, tomei um gole do meu chá. Vi o jeito como você tratava a Lily. Vi você gritando com ela, o Lance e a Marissa fazendo bullying com ela, como a Doreen obriga uma criança de 6 anos a fazer tarefas domésticas enquanto os filhos dela se divertem. O rosto de Fletcher se fechou. Lá vem você de novo. Eu disse que só estamos ensinando responsabilidade a ela. Não, Fletcher, você está fazendo dela uma empregada e está usando meu dinheiro para mimar as outras crianças. Isso não é verdade, ele elevou a voz. Tratamos todas as crianças da mesma forma. Temos, arqueei uma sobrancelha. Então me explique por que o Lance tem um smartphone novo e uma bicicleta, a Marissa tem uma mensalidade de piscina e roupas elegantes, e a Lily tem camisetas surradas que são pequenas demais para ela. Por que eles vão ao shopping e ela fica em casa fazendo a lição de casa? Por que eles vão de férias com você e a deixam com a avó? Fletcher desviou o olhar. Você não entende. Cada um tem necessidades diferentes. Lance precisa de um telefone para manter contato com os amigos. Marissa precisa de aulas de natação para cuidar da saúde. E Lily, ela é uma criança educada em casa. Ela é caseira porque você não lhe dá outra escolha, balancei a cabeça. Mas é mais do que isso. Descobri sobre o segundo empréstimo que você fez com a casa como garantia. Fletcher estremeceu, arregalando os olhos. Onde você? Não importa. O que importa é que você pegou uma grande quantia de dinheiro sem me dizer uma palavra enquanto eu estava pagando a maior parte da sua primeira hipoteca. E pelo que vejo, o carro novo da Doreen, as férias, os eletrônicos, esse dinheiro não foi para nada necessário. Nós tínhamos dívidas, começou Fletcher, incerto. Cartões de crédito, as mensalidades das crianças. Lance e Marissa, esclareci. Não Lily. Ela estuda em uma escola pública comum. Fletcher pulou da cadeira. Você está nos seguindo? Contando o nosso dinheiro? Não, olhei para ele calmamente. Estou só observando. E o que vejo, não gosto. Você está usando meu dinheiro para viver além das suas possibilidades e está maltratando minha neta. Não é justo, exclamou ele. Você não pode simplesmente recusar ajuda desse jeito. Eu posso, coloquei a xícara na mesa. E já fiz isso. Cancelei a ordem de pagamento no banco e enviei um aviso à instituição de crédito. A partir do primeiro dia do mês que vem, os pagamentos serão inteiramente por sua conta. Fletcher empalideceu. Você não vai fazer isso. Eu já fiz. Mas, não podemos pagar o valor total. Havia pânico em sua voz. Não temos dinheiro suficiente. Então você vai ter que repensar seus gastos, dei de ombros. Comprar menos. Gastar menos com entretenimento. Do mesmo jeito que pessoas normais vivem com um orçamento limitado. Fletcher passou a mão pelos cabelos, um gesto que sempre fazia quando estava nervoso. Mãe, você não pode fazer isso com a gente. Podemos perder a casa. Sim, é uma possibilidade, concordei. Se você não encontrar um jeito de pagar a hipoteca sozinha. E não se importa que seus netos acabem na rua? Eu me importo que uma das minhas netas esteja sendo humilhada em sua própria casa, eu disse com firmeza. E não acredito que você vá acabar na rua. No mínimo,
Você pode vender a casa e comprar algo mais acessível ou alugar um apartamento. Fletcher me encarou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Não te reconheço, mãe. Você nunca foi tão cruel. Não é crueldade, Fletcher. É justiça. Eu fechei os olhos para o que vem acontecendo há muito tempo. É hora de todos encararmos a verdade. Ele se recostou na cadeira, com os ombros caídos. O que você quer? Perguntou baixinho. Que eu peça desculpas. Tudo bem, fui duro demais com a Lily. Vou te compensar. Não se trata de pedir desculpas, balancei a cabeça. Trata-se de você deixar sua nova família afastar sua própria filha. Você está usando meu dinheiro para dar privilégios aos filhos da sua esposa enquanto Lily vive como a Cinderela. Isso é um exagero. Não, Fletcher. Eu vi com meus próprios olhos, e a decisão já foi tomada. Meu filho mudou de tática de repente. Seu rosto se suavizou e havia um olhar suplicante em seus olhos, uma expressão que eu lembrava da infância dele, quando ele queria um brinquedo novo ou queria ficar fora até tarde com os amigos. Mãe, vamos ser razoáveis. Talvez possamos chegar a um acordo. Prometo dar mais atenção a Lily e garantir que Lance e Marissa a tratem melhor. Dorene também fará o possível. Vamos resolver isso. Tenho certeza que sim, assenti. Principalmente agora que seu bem-estar financeiro depende disso. Mas minha decisão continua válida. Fletcher cerrou os punhos. Você não pode fazer isso com a gente depois de tudo que passamos. Depois que meu pai morreu, eu estive ao seu lado. Você me visitava uma vez por mês, Fletcher, eu disse suavemente. Isso dificilmente se qualifica como estar presente para mim. E eu sempre cuidei das minhas finanças sozinha. Você sabe disso. Ele se levantou, andando de um lado para o outro nervosamente. É a Prudence, não é? Ela te virou contra mim durante a sua visita? Sempre sendo a menininha do papai, sempre tentando me fazer passar por mal. Sua irmã não teve nada a ver com isso, balancei a cabeça. A decisão é minha, baseada no que vi com meus próprios olhos. Fletcher parou abruptamente. Ok, eu entendo a sua posição, mas ainda não acredito que você vá até o fim, mãe. Você não é esse tipo de pessoa. Você não deixaria sua família na mão. Percebi uma estranha confiança em seus olhos. Ele realmente não acreditava que eu fosse capaz de dar um passo tão decisivo. Na mente dele, eu ainda era mãe dócil e complacente que acabaria cedendo e continuaria a ajudar, acontecesse o que acontecesse. Não me teste, Fletcher, eu disse baixinho. Eu te amo. Você é meu filho, mas não vou mais tolerar o que está acontecendo na sua casa. Ele sorriu. E naquele sorriso, vi condescendência. Certo, mãe. Você já explicou o que queria. Eu entendi. Vamos retomar essa conversa daqui a uma semana, quando todos estiverem mais calmos. Ele tinha tanta certeza de que aquilo era apenas uma explosão emocional da minha parte, uma ameaça temporária que não se concretizaria. Essa autoconfiança fortaleceu minha determinação. Nada vai mudar em uma semana, Fletcher. A ordem permanente foi cancelada. O aviso foi enviado ao banco. Você receberá as contas integrais da hipoteca a partir do primeiro dia do mês. Como você quiser, ele ainda sorria, embora houvesse um brilho de preocupação em seus olhos. Preciso ir, Dorene está esperando. Ele foi em direção à porta, mas se virou na soleira. Eu sei que você não vai fazer isso, mãe. Você sempre disse que a família era a coisa mais importante. É por isso que estou fazendo isso, respondi. Pela Lily, que também é minha família. Quando a porta se fechou atrás de Fletcher, fiquei sentado imóvel por um longo tempo. Algo me dizia que aquele era apenas o começo de uma longa e árdua jornada. Mas, pela primeira vez em anos, senti que estava fazendo a coisa certa, mesmo que doesse. Às vezes é preciso dar um passo para trás para enxergar o panorama geral. E agora que eu tinha visto, não havia como voltar atrás. 2 meses se passaram em um silêncio estranho. Fletcher não ligou, não me visitou. Eu também não vi Lily, o que me incomodou muito. Tentei visitá-la algumas vezes, mas Dorene sempre encontrava desculpas para me manter fora de casa. Lily estava doente, ou eles estavam viajando, ou ela tinha uma aula de reforço.
Eu ligava para o telefone fixo da minha neta durante o dia, quando os pais dela estavam no trabalho, mas Lance ou Marissa geralmente atendiam e diziam que Lily estava ocupada. Consegui falar com ela uma vez, só por um minuto, antes de Marissa tirar o telefone. Lily sussurrou: "Vovó, eles não me deixam te ver." O final de julho foi particularmente quente. Eu estava trabalhando no jardim de manhã cedo, enquanto o sol ainda brilhava, quando notei um carro de polícia descendo lentamente a rua. Parou em frente à casa de Fletcher, e dois homens saíram com pastas nas mãos. Não eram policiais, eram oficiais de justiça. Fiquei paralisado, com a tesoura de poda na mão. O processo de despejo havia começado tão cedo. Normalmente, os bancos dão mais tempo antes de recorrer a medidas extremas. 20 minutos depois, os oficiais de justiça foram embora, colando algum tipo de documento na porta. Uma hora depois, vi Fletcher correndo para casa. Aparentemente, ele havia sido chamado do trabalho. Ele arrancou o papel da porta, leu rapidamente e o amassou com raiva. Decidi esperar que ele entrasse em contato comigo. No dia seguinte, o telefone tocou. "Mãe", a voz de Fletcher soava deprimida. "Precisamos conversar." "Claro", respondi calmamente. "Venha quando for conveniente." "Estarei aí em uma hora." Ele chegou ainda mais cedo. Parecia magro, com os olhos sombreados, a camisa amassada, nada comparado ao homem confiante que me garantirá 2 meses antes que eu não faria aquilo. "O banco iniciou o processo de execução hipotecária", disse-lhe sem preâmbulos, afundando-se na cadeira. "Eles vão colocar a casa em leilão em 3 semanas." Assenti, servindo-lhe chá. Eu presumi que isso fosse acontecer. "Você atrasou algum pagamento?" 4. Ele esfregou o rosto. "Tentei negociar uma reestruturação, mas, por causa do segundo empréstimo, eles não cederam." "Entendo. O que você planeja fazer?" Fletcher olhou para mim, cansado. "O que podemos fazer? Não temos dinheiro suficiente para pagar a dívida. Vamos ter que nos mudar." "Você encontrou outro lugar para morar?" "A Dorene está de olho num apartamento na Zona Norte. 2 quartos. Pequeno, mas é tudo o que podemos pagar no momento", disse-ele baixinho. "Mãe, vim pedir ajuda. Não com a casa, sei que isso não é mais possível, mas precisamos de dinheiro para o primeiro e o último mês de aluguel, para a mudança. Só alguns milhares." Olhei para o meu filho atentamente. Ele parecia realmente deprimido e sincero. "E a Lily? Como ela recebeu a notícia da mudança?" Fletcher desviou o olhar. "Ela está bem. Crianças se adaptam mais rápido que adultos." "Mas 2 quartos? Onde ela vai dormir?" "No quarto com a Marissa." "Claro que elas vão se dar bem." Duvidei, dada a atitude de Marissa em relação à meia-irmã. "Preciso ver a Lily", disse eu com firmeza. "Não te dei dinheiro esse tempo todo porque queria que você reconsiderasse sua atitude em relação a ela." "Alguma coisa mudou?" Fletcher suspirou. "Estamos tentando, mãe, mas não é uma boa hora. Estamos todos estressados com a mudança. É por isso que quero ver minha neta. Ela precisa saber que estou ao seu lado em todas as situações." "Certo", ele concordou relutantemente. "Apareça amanhã à tarde. Estaremos todos em casa, fazendo as malas." No dia seguinte, caminhei em direção à casa de Fletcher com o coração pesado. Algo me dizia que não seria fácil. O carro de Dorene estava estacionado na entrada da garagem, e ao lado dele havia uma minivan com a inscrição a caminhões. A mudança já havia começado. Dorene abriu a porta. Seu rosto estava tenso, mas ela tentou sorrir. "Evelyn, entre. Estamos só fazendo as malas." A casa estava um caos: caixas, sacolas, móveis desmontados. Lance e Marissa estavam sentados na sala de estar, olhando para seus gadgets, alheios ao que acontecia ao redor. "Onde está a Lily?" perguntei, sem perder tempo com conversa fiada. "Lá em cima, no quarto dela", respondeu Dorene, ajudando-a a fazer as malas. Uma garota tão diligente. Subi as escadas e encontrei Lily dobrando suas poucas roupas cuidadosamente em uma mala surrada. Quando me viu, correu até mim para me dar um abraço.
Vovó, senti tanto a sua falta. Eu também, querida. Abracei-a com força, sentindo seu coraçãozinho batendo forte. Como você está? Estou bem, ela deu de ombros. Estamos nos mudando. Papai disse que o novo apartamento vai ser apertado, mas tem um parque aqui perto. Você está animado com isso? Lily ficou em silêncio por um momento. Então, disse baixinho, não sei. A Marissa está brava por ter que dividir o quarto comigo. Ela disse que jogaria minhas coisas fora se eu ocupasse muito espaço. Meu coração apertou. Nada havia mudado, ainda o mesmo bullying, ainda a mesma negligência. E a sua escola? Você vai conseguir continuar estudando lá? Não, seu rosto ficou triste. Papai disse que vou para uma escola nova, mas Abby, minha melhor amiga, não estará lá. Naquele momento, Doreen entrou na sala com um sorriso alegre. Lily, querida, desça. O papai quer falar com você sobre a nova escola. A neta assentiu obedientemente e se dirigiu para a porta, lançando-me um último olhar. Quando ficamos sozinhos, o sorriso de Doreen desapareceu. Fletcher disse que você veio oferecer ajuda, seu tom tornou-se profissional. É verdade? Vim ver a Lily, respondi. E avaliar a situação. Como você pode ver, não é uma situação agradável, Doreen olhou ao redor da sala. Estamos perdendo a casa por causa da sua decisão. A decisão do Fletcher de tomar um empréstimo que ele não podia pagar, corrigi. E por causa da decisão de vocês dois de gastar dinheiro com luxos em vez de necessidades. Doreen apertou os lábios. Isso é passado. Agora, precisamos de ajuda. E Lily também. É com ela que estou mais preocupada, cruzei os braços. Como ela tem vivido esses últimos 2 meses? Por que você não me deixou vê-la? Ficamos chateados com a sua decisão, Doreen deu de ombros. É uma reação natural. Usar uma criança como instrumento de vingança não é uma reação natural, objetei. É manipulação. Doreen mudou de tática de repente. Seu rosto se suavizou, com um tom suplicante na voz. Evelyn, sejamos honestas. Todas cometemos erros. Talvez nem sempre tenhamos sido justas com a Lily, mas isso está muito difícil para nós agora, e a Lily é quem está sofrendo mais. Escola nova, apartamento apertado, dividindo o quarto com a Marissa, que, admito, nem sempre é gentil com ela. Escutei atentamente, tentando entender aonde ela queria chegar com aquilo. O que você sugere? Talvez, Doreen fez uma pausa, como se estivesse pensando em uma ideia naquele momento, embora eu tivesse certeza de que tudo já tinha sido pensado com antecedência, talvez a Lily pudesse ficar com você por um tempo até nos recuperarmos. Seria melhor para todos. Ela teria seu próprio quarto, uma escola familiar, e seria mais fácil para nós nos adaptarmos ao pequeno apartamento. Então é isso. Eles decidiram usar a Lily como isca para me arrancar dinheiro. Quanto tempo vai demorar até você se recuperar? Perguntei. Bem, Doreen fez um gesto vago com a mão, até encontrarmos um lugar maior para morar. Talvez alguns meses. E você espera que eu sustente a Lily esse tempo todo? Pague as despesas dela, as mensalidades da escola, as roupas dela? Isso seria muito útil, Doreen sorriu. Ajudaremos no que pudermos. Pensei nisso. Era tentador acolher Lily, dar a ela uma vida normal. Mas eu não confiava nas motivações de Doreen e Fletcher. Eu precisava discutir isso com meu filho. Desci as escadas e encontrei Fletcher no escritório, organizando papéis. Doreen sugeriu que Lily ficasse comigo, disse eu sem rodeios. Fletcher assentiu, sem parecer surpreso. Sim, discutimos essa possibilidade. Faz sentido na nossa situação. E quanto à parte jurídica? Você está disposto a estabelecer uma tutela temporária? Ele franziu a testa. Tutela? Por que tão formal? É só uma solução temporária. Se a Lily vai morar comigo, preciso ter o direito de tomar decisões sobre a educação, a saúde e a segurança dela, expliquei. Sem tutela legal, isso é impossível. Fletcher ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre a situação. Ok, se isso te faz sentir melhor, mas a guarda tem que ser temporária,
e nós mantemos o direito de ver nossa filha a qualquer momento. Claro que sim. Eu jamais interferiria na sua comunicação, assegurei-lhe. Só mais uma pergunta. Se Lily morar comigo, eu a sustentarei integralmente, mas não darei dinheiro a você. O rosto de Fletcher se fechou. Então, você vai levar nossa filha, mas se recusa a nos ajudar com a moradia. Eu não vou levá-la, Fletcher. Estou oferecendo estabilidade a ela enquanto você resolve seus problemas. Foi o que Dorene sugeriu, e eu concordo. Mas não vou financiar seu estilo de vida. Sabe, nós nem temos dinheiro para o depósito de segurança do apartamento. Venda o carro da Dorene, sugeri. Ou os eletrônicos do Lance, ou as joias que você comprou para sua esposa. Você tem coisas valiosas o suficiente para levantar o dinheiro que precisa. Fletcher bateu com o punho na mesa. Você está fazendo isso de propósito, nos punindo. Não, filho. Eu simplesmente parei de ceder aos seus maus hábitos, suspirei. Pense na oferta. A Lily ficará melhor comigo até você se recompor. Ela não terá que mudar de escola, de amigos, de bairro, e você terá a chance de se concentrar em resolver seus problemas financeiros. Ele ficou em silêncio por um longo momento, depois assentiu lentamente. Ok, mas só temporariamente, e vamos visitá-la todo fim de semana. Uma semana depois, toda a papelada estava pronta. Harrison me ajudou com a parte jurídica, e eu consegui a guarda temporária de Lily por 1 ano, renovável. Fletcher assinou os papéis com relutância, mas não tinha muita escolha. O novo apartamento era minúsculo, com 2 quartos pequenos. Lily teria que dormir em uma cama dobrável no canto do quarto de Marissa. A mudança da minha neta para cá foi surpreendentemente tranquila. Ela tinha tão pouca coisa que tudo cabia em uma mala e uma mochila. Preparei o quarto que costumava ser da Prudence para ela, iluminado, espaçoso, com vista para o jardim. Comprei uma cama nova, uma escrivaninha e estantes. Quando Lily viu seu novo quarto, seus olhos se arregalaram de surpresa. Isso tudo é para mim? Perguntou ela, incrédula. É todo seu, querida, passei o braço em volta dos seus ombros. Você pode decorá-lo como quiser. Os primeiros dias não foram fáceis. Lily frequentemente acordava à noite chorando, chamando pelo papai. Eu me sentava com ela, a abraçava, contava histórias. Aos poucos, ela se acalmou, se acostumou. Começou a sorrir mais, a falar mais alto, a rir. Fletcher e Dorene a visitaram naquele primeiro fim de semana, como prometido. Trouxeram uma boneca nova, obviamente cara, com um vestido elegante. Lily agradeceu educadamente, mas percebi que ela não ficou particularmente feliz com o presente. Mais tarde, ela me confessou que nunca gostou de bonecas. Preferia livros e quebra-cabeças. Eles nem sabem do que você gosta, pensei amargamente. A visita transcorreu tensa. Lance e Marissa ficaram em casa, fazendo a lição de casa, como Dorene explicou. Fletcher permaneceu em silêncio, respondendo às perguntas da filha sobre o novo apartamento com respostas monossilábicas. Dorene tentou dar a impressão de uma interação familiar normal, mas parecia falso. 3 semanas depois da mudança de Lily, decidi fazer meu testamento. Uma visita ao cartório estava marcada para terça-feira de manhã. Harrison também estava lá. Ele me ajudou a redigir os documentos para que tudo ficasse legalmente impecável. Agora, Sra. Hughes, o tabelião, um homem mais velho com uma barba bem cuidada, olhou para mim cuidadosamente. A senhora deseja mudar seu testamento, deixando todos os seus bens para sua neta, Lily Hughes? Sim, confirmei. Mas com a condição de que o patrimônio seja mantido em um fundo fiduciário até que ela atinja a maioridade. Harrison Thatcher será o administrador do fundo. Entendo. E seus filhos, Fletcher e Prudence Hughes? Prudence receberá algumas joias da minha coleção que pertenceram à minha mãe, expliquei. Elas têm valor sentimental para ela. Fletcher ficará com o relógio e as abotoaduras do pai. Todo o resto, a casa, as contas bancárias, os investimentos, irá para um fundo fiduciário para Lily. O tabelião assentiu, fazendo anotações. E você tem certeza da sua decisão? Seu filho pode contestá-la na justiça. Deixe-o tentar, sorri.
Tenho todos os motivos para distribuir a herança dessa forma, e Harrison me ajudará a provar isso, se necessário. O testamento foi assinado, testemunhado e registrado oficialmente. Harrison guardava uma cópia em seu escritório, e eu guardava outra em minha posse. Fiquei aliviado. O futuro de Lily agora estava garantido, independentemente do que acontecesse comigo. Eu não pretendia informar Fletcher sobre a mudança de testamento, mas o destino decretou o contrário. Naquela mesma tarde, ele apareceu em minha casa inesperadamente, supostamente para pegar alguns papéis de Lily que havia esquecido de entregar. A neta dele estava na escola, então éramos só nós dois. Ofereci-lhe chá e ficamos sentados na cozinha conversando sobre coisas comuns, o tempo, a saúde, as notícias de Highton. Fletcher parecia tenso, mas foi educado. Minha pasta com os documentos do tabelião estava sobre a mesa. Eu não tivera tempo de guardá-la desde que voltará. O que é isso? Fletcher acenou com a cabeça em direção à pasta etiquetada Will. Meus documentos pessoais. Tentei guardar a pasta, mas meu filho foi mais rápido. Você alterou o testamento, ele puxou a pasta e abriu. Hoje? Fletcher, não é da sua conta, estendi a mão. Devolve, por favor. Mas ele já estava olhando para o documento, seu rosto mudando a cada linha que lia. O que isso significa? Ele me encarou com os olhos escurecidos. Você está deixando tudo para Lily, e eu sou o relógio do meu pai. Tenho direito à minha propriedade, respondi calmamente, e decidi que Lily precisava mais de proteção e apoio. Fletcher jogou a pasta na mesa. Você está me deserdando por causa de algum ressentimento mesquinho depois de tudo que fiz por você? O que exatamente você fez, Fletcher? Olhei-o diretamente nos olhos. Aproveitou-se do meu dinheiro durante anos? Deixou sua esposa e os filhos abusarem da minha neta? Contraiu empréstimos dos quais eu não sabia nada? Sou seu filho, exclamou ele, levantando-se de um salto da cadeira. Sou seu sangue e você me trata como um estranho. Você fez essa escolha, Fletcher, balancei a cabeça. Quando decidiu que sua nova família era mais importante que sua própria filha, quando deixou que transformassem Lily em uma criada. Quando gastou meu dinheiro com luxos em vez de dar à sua filha uma vida normal. Não vou deixar você fazer isso, ele bateu com o punho na mesa. Vou contestar o testamento. Com base em que, arqueei uma sobrancelha. Com base no fato de que decidi cuidar da minha neta em vez de um homem de 42 anos que não consegue administrar as próprias finanças. Fletcher ficou preto. Você sempre amou mais a Prudence, sempre a colocou acima de mim, e agora encontrou uma nova favorita, Lily. Isso não é verdade, Fletcher, balancei a cabeça. Eu amava vocês dois igualmente, e ainda amo. Mas amar não significa ceder ao egoísmo e à irresponsabilidade. Não quero mais ouvir suas moralizações, ele agarrou o paletó. Você me traiu, mãe. Primeiro, você tomou minha casa, depois levou minha filha. Agora você está me deserdando. O que vem a seguir? Então você vai crescer e começar a assumir a responsabilidade pelos seus atos, eu disse calmamente. E talvez você se lembre de que tem uma filha que precisa do pai. Tenho 3 filhos, gritou ele, não é só a Lily. Mas só uma é sua carne e sangue, lembrei-o, e ela é aquela que você abandonou. Fletcher me lançou um último olhar furioso e saiu furioso da cozinha. A porta da frente bateu e o motor do carro rugiu. Permaneci sentado à mesa, olhando para os papéis espalhados. Era o fim. Eu sabia. Fletcher não me perdoaria por aquele golpe em seu ego. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha feito a coisa certa. Lily merecia uma vida melhor, e eu estava determinado a dar essa vida a ela, não importava o que seu pai pensasse sobre isso. Já faz um ano que não ouço o som de risadas de crianças em casa. Às vezes, quando acordo de manhã, não me lembro imediatamente de que não estou mais sozinha. E os sons na cozinha não são do George fazendo sua omelete favorita, mas da Lily tentando me surpreender com uma xícara de chá e uma torrada com geleia. O ano passou voando. A custódia temporária já se transformou em custódia permanente há muito tempo. Fletcher não se importou quando chegou a hora de renovar os papéis. Ele e Dorene se mudaram para um pequeno apartamento nos arredores de Highton, em um bairro que os moradores locais delicadamente chamavam de em desenvolvimento.
2 vezes por mês, eles visitavam Lily, a princípio, os dois, depois, cada vez mais, Fletcher sozinho. O casamento deles estava se deteriorando. Isso era evidente até mesmo nos breves encontros. Doreen culpava o marido pela perda da casa e do status. Ele a culpava por ser perdulária. Lance, agora com 15 anos, vivia se metendo em encrencas na nova escola. Marissa desistiu, parou de nadar. Eu não me vangloriei. Senti pena deles. Mas percebi que toda aquela situação era uma consequência lógica das próprias decisões e ações deles. O que realmente me agradou foi a mudança na Lily. No início, ela estava cautelosa, quieta, com medo de pedir qualquer coisa, muitas vezes acordando gritando à noite. Eu tinha que ficar sentada ao lado da cama dela por longos períodos, garantindo-lhe que ninguém gritaria com ela se ela derramasse suco ou não tivesse tempo de limpar o quarto. Gradualmente, sua casca começou a rachar. Certa manhã, ouvi-a cantarolando enquanto regava as flores no parapeito da janela. Em outra ocasião, a flagrei dançando em frente ao espelho com uma escova de cabelo em vez de um microfone. Coisas pequenas, mas que diziam muito. Na escola, Lily sempre foi uma aluna competente, mas agora suas notas estavam ainda melhores. A professora, Sra. Parkinson, observou na reunião de pais e professores que a menina havia se tornado mais ativa nas discussões, levantando a mão e indo até o quadro. É como se ela tivesse aberto as asas, disse a professora, e eu concordo plenamente. Decidi apoiar o desenvolvimento da minha neta e ofereci a ela uma seleção de atividades adicionais. Qualquer coisa, desde que você goste. Você realmente consegue fazer alguma coisa? Ela perguntou incrédula. Claro, querida. Esportes, arte, ciência. No que você se interessa? Lily pensou, brincando com o pingente de lua crescente que sempre usará desde que eu dei a ela. Eu gostaria de aprender a tocar piano, disse ela baixinho. Nos mostraram um concerto na escola, e era tão lindo. Matriculei-a na escola de música da Sra. Phelps, uma senhora idosa com um tufo de cabelos grisalhos e olhos gentis. Depois de um mês de aulas, ela me ligou. Senhora Hughes, sua neta tem um ouvido incrível, disse ela, animada. É um talento natural. Ela aprende tudo na hora e já está tocando peças que meus outros alunos levam 6 meses para dominar. Não fiquei surpresa. Lily sempre amou música, cantarolando as melodias que ouvia no rádio, batucando com os dedos na mesa. Mas na casa de Fletcher e Doreen, não havia espaço para desenvolver esse talento. Comprei um piano usado de vizinhos que estavam se mudando para a Flórida. A Lily adorou, sentava-se ao instrumento por horas, aprendendo escalas e peças simples. Seus dedinhos voavam pelas teclas com uma destreza incrível. Após 6 meses de aulas, aconteceu o primeiro concerto de apresentação. Sentei-me no salão da escola de música, observando minha neta, com um modesto vestido azul que havíamos escolhido juntas, subir ao palco. Ela se curvou, sentou-se ao piano e a música fluiu, uma peça simples de Schumann, mas, interpretada por ela, soou especialmente comovente. Eu tinha convidado Fletcher para o show, mas ele não veio. Ele ligou na última hora, alegando uma emergência no trabalho. Vi Lily olhando para a plateia antes do show, procurando pelo pai, e seus olhos ficaram vazios quando não o encontrou. Mas no palco, ela se recompôs e tocou impecavelmente. Então, enquanto caminhávamos para casa, ela segurou minha mão com força e falou sobre música, sobre qual peça queria aprender em seguida. Nenhuma palavra sobre o pai. As visitas de Fletcher tornaram-se menos frequentes, uma vez por mês, depois a cada 2 meses. Ele sempre trazia presentes, caros, mas impessoais, bonecas com as quais Lily não brincava, vestidos extravagantes demais para o dia a dia. Um dia, ele trouxe um ursinho de pelúcia enorme que ocupava metade do quarto dela. Obrigada, papai, ela disse educadamente. Mas eu percebi que ela estava desconfortável. Fletcher não conhecia a filha, seus gostos, seus hobbies, seus sonhos. Ele comprava presentes que achava que uma menina de 7 anos deveria gostar, sem perceber que Lily não era uma criança comum. Ela preferia livros sobre dinossauros a bonecas Barbie, enciclopédias a revistas de moda, música clássica a desenhos animados. No seu 8º aniversário, demos uma festinha. Convidamos algumas meninas da turma, incluindo Abby, sua melhor amiga.
Encomendamos um bolo em formato de piano e decoramos a casa com balões. Lily brilhava de felicidade ao receber os parabéns e os presentes. Fletcher chegou com Dorene, a primeira vez que estavam juntos em muito tempo. Pareciam estranhamente educados um com o outro, falando pouco. Deram a Lily o tablet mais recente, caro demais para a situação atual. Notei Dorene olhando ao redor da casa, anotando cada detalhe, cada mudança que eu fizera no último ano. Seu olhar era avaliativo, como se estivesse avaliando o valor de tudo que via. Depois da festa, quando as crianças se dispersaram e Lily subiu para separar os presentes, Fletcher pediu para falar comigo a sós. Saímos para o jardim e nos sentamos em um banco sob uma velha macieira. Mãe, eu quero me desculpar, ele começou, desviando o olhar, por tudo o que aconteceu, pela maneira como me comportei. Observei meu filho atentamente. Ele havia mudado muito no último ano, cabelos grisalhos nas têmporas, novas rugas ao redor dos olhos e um olhar desbotado. Fico feliz em ouvir isso, Fletcher, eu disse calmamente. Lily precisa de um pai que reconheça seus erros e queira consertá-los. Sim, claro, ele assentiu. Mas não estou falando só da Lily. Quero reconstruir o nosso relacionamento, mãe. Somos uma família, aconteça o que acontecer. Alguma coisa mudou na sua vida? Perguntei sem rodeios. Fletcher fez uma pausa e suspirou. Dorene e eu vamos nos separar. Ela vai pegar as crianças e se mudar para a casa da irmã em Seattle. Desculpe, eu disse sinceramente. Mas não posso dizer que estou surpreso. Ele sorriu amargamente. Acho que você sempre viu coisas que eu não vi. Dorene, ela não é quem eu pensava. Eu não disse nada. Não adiantava afirmar o óbvio, que Dorene sempre se interessou apenas por dinheiro e status, que ela usou para sustentar a si mesma e aos filhos. Vai ser difícil para mim sozinha, continuou Fletcher. Financeiramente, quero dizer. O apartamento está no meu nome, os móveis são meus, mas meu salário mal dá para pagar as contas. Eu esperava que a conversa se transformasse em dinheiro mais cedo ou mais tarde. O que você sugere? Perguntei, neutro. Talvez, eu possa ir para casa, para você? Ele me olhou esperançoso. Não para sempre, claro, só até eu me recuperar. E a Lily ficaria feliz em me ver todos os dias. Pensei nisso. Uma parte de mim queria ajudar meu filho. Afinal, apesar de tudo, ele era meu filho. Mas outra parte se lembrava de tudo o que havia acontecido nos últimos anos. Não, Fletcher, balancei a cabeça. Não foi uma boa ideia. Lily estava apenas começando a se sentir segura, a ganhar confiança. Sua presença constante pode perturbar esse delicado equilíbrio. Mas eu sou o pai dela, disse ele, indignado. Eu tenho direitos. Claro que sim. E eu nunca interferi na sua comunicação com a sua filha, lembrei-o, mas morar conosco é diferente. Você não está pronto para esse tipo de responsabilidade. Você ainda não confia em mim, ele apertou os lábios. Você ainda está me punindo por erros do passado. Não estou te punindo, Fletcher. Estou protegendo a Lily. E sim, não tenho certeza se você mudou o suficiente para colocar os interesses dela à frente dos seus. O rosto do meu filho se contorceu de raiva. Você nunca vai me dar uma chance, vai? Vai manter minha filha longe de mim até que ela se esqueça completamente de quem é sua verdadeira família. Lily sabe exatamente quem é a família dela, respondi calmamente. E você sempre pode fazer parte da vida dela. Venha visitá-la, passar um tempo com ela, levá-la para passear nos fins de semana. Mas morar aqui? Não. Fletcher se levantou, abrindo e fechando os punhos. Você vai se arrepender, mãe. Eu ainda posso contestar a guarda. Com base em que, levantei-me também. Você não pode dar estabilidade a uma criança. Você não tem um lar permanente. Seu casamento está desfeito. Suas finanças estão precárias. Qualquer tribunal deixaria Lily comigo. Ele sabia que eu estava certo, e isso o deixou ainda mais irritado. Conversaremos mais sobre isso, disse ele, e foi em direção à casa. Depois daquela conversa, Fletcher não apareceu por quase 3 meses. Não ligou, não escreveu.
Lily perguntava por ele, e eu dizia a ela que o papai estava muito ocupado no trabalho, mas que ele faria questão de visitá-la quando pudesse. Ela sentiu com uma compreensão que partiu meu coração. Uma criança de 8 anos não deveria encarar a ausência de um dos pais em sua vida com tanta calma. Certa noite, enquanto estávamos sentados na sala de estar, eu com meu tricô, Lily ao piano, ela de repente interrompeu sua apresentação e se virou para mim. Vovó, o papai me ama? Larguei as agulhas, fui até ela e passei o braço em volta dos seus ombros. Claro que sim, querida. Só que ele nem sempre sabe como demonstrar. Lily passou o dedo pela chave, pensativa. Quando eu morava com eles, muitas vezes pensava que estariam melhor sem mim, que eu era supérflua. Você nunca foi supérflua, abracei-a com mais força. É que alguns adultos não percebem o tesouro que receberam. Ela sorriu, aconchegando-se em mim. Que bom que moro com você, vovó. Você nunca me faz sentir supérflua. Nunca farei isso, beijei o topo da cabeça dela. Você é a melhor coisa que me aconteceu nos últimos anos. Em setembro, recebi uma carta do Fletcher, um cartão postal de Portland. Ele escreveu que havia encontrado um novo emprego em uma seguradora, se mudado para outro estado e estava recomeçando a vida. Prometeu ligar para Lily toda semana e passar o Natal lá. Nas 2 primeiras semanas, ele ligou. Depois, as ligações foram ficando cada vez mais curtas. No Natal, ele enviou um pacote com presentes e desculpas. Não pôde vir, muito trabalho. Lily recebeu a notícia estoicamente, como se não esperasse nada diferente. Passamos as férias sozinhas, exceto pela visita de Prudence com o marido e os filhos. Decoramos a casa, assamos biscoitos de gengibre e fomos ao espetáculo de Natal na escola. Era tranquilo, aconchegante e tranquilo. No ano novo, decidi que nós dois precisávamos de uma mudança de ares. Por muito tempo, a vida girou em torno dos problemas criados por Fletcher e Dorene. Era hora de seguir em frente. O que você acha de fazer uma viagem neste verão? Perguntei a Lily durante o café da manhã. Seus olhos se arregalaram. Uma viagem de verdade? Para onde? Para qualquer lugar que você queira ir, sorri. Podemos ir para Washington, D.C., e ver os museus. Ou para Nova York, há um zoológico incrível e um museu de história natural com esqueletos de dinossauros de verdade. Ou até mesmo, fiz uma pausa, para a Europa. Europa? Lily pulou da cadeira. Sério? Poderíamos ver a Torre Eiffel, o Coliseu e os castelos. O que você quiser, ri, vendo sua animação. Escolha um país e nós faremos um roteiro. No mesmo dia, fomos à livraria e compramos um atlas mundial, guias da Europa e um caderno para planejar a viagem. Lily mergulhou entusiasticamente em aprender sobre os países e lugares de interesse, me contando algo novo todas as noites sobre os lugares que queria visitar. Ao vê-la tão animada e feliz, pensei em quanto tempo eu havia adiado meus próprios sonhos de viagem, primeiro pela minha carreira, depois pela minha família e, por fim, por causa da doença de George. Mesmo após a morte dele, continuei vivendo uma rotina, doando meu dinheiro e tempo para Fletcher e sua família. Mas agora eu finalmente tinha coragem de mudar tudo, de colocar o bem-estar de Lily acima do suposto conforto dos adultos, de parar de financiar relacionamentos doentios, de assumir a responsabilidade pelo futuro de uma criança que confiava em mim. Acho que é isso que é o amor verdadeiro, não ceder às fraquezas, mas defender firmemente o que é certo. George aprovaria minhas decisões. Eu tinha certeza disso. Certa noite, quando Lily já estava dormindo, fui até o jardim e observei as estrelas. O ar da primavera estava fresco, porém fresco, cheio da promessa de uma nova vida. Conseguimos, George, sussurrei como se ele pudesse ouvir. Nossa neta está segura. Ela está feliz. E no farfalhar das folhas da velha macieira, ouvi sua voz. Eu sabia que você faria a escolha certa, Evei. Sorri, sentindo o aroma das primeiras flores. O verão se aproximava, viagens, novas descobertas para Lily e para mim. A vida continuou e, pela primeira vez em anos, olhei para o futuro com alegre expectativa, em vez de ansiedade e um senso de obrigação. Cinderela havia encontrado seu lar. E neste conto de fadas, não havia espaço para uma madrasta malvada e um pai indiferente, apenas amor, música e a promessa de aventuras que a aguardavam além do horizonte.